Oi, gente, tudo bem? Como é que tá aí a Cuca com aquela história do Present Perfect? Deu uma fundida assim? Não, né, gente? Claro que não. Você vai ver que hoje as coisas vão ficar muito mais claras. O princípio básico para você se dar bem com o Present Perfect é entender a carinha dele, né? Como que ele tem aquela carinha dele ali. E você também aceitar aquilo que eu venho dizendo desde o começo do nosso curso, que as coisas têm uma relação íntima com o nome delas. Então, gente, de uma maneira bem básica, eu quero começar a nossa aula de hoje. Né? Nem perguntei se vocês estão bem ou não, já vou começando atropelando a aula, né? Mas enfim, o tempo é sempre tão curto, né? Olha só, eu quero começar de uma maneira bem tranquilona, que é o seguinte, resgatando aquela ideia de que as coisas possuem uma relação intrínseca com o nome das estruturas, né? O nome com a função delas. Então veja, past, passado, tem essa ideia de acabou, morreu, ficou lá atrás. Não tem relação com o presente, não permeia o presente. Present Perfect, ele possui algum tipo de relação com o presente, está no nome dele. Aí você pode ficar assim meio na dúvida, que tipo de relação? Qualquer uma. Mas isso é muito vago, é vago mesmo. A sua pergunta vai nascer daí. É por isso que eu quero que você aceite esse conceito. Então, qualquer coisa dita com Present Perfect está sujeito a ter essa relação com o presente bastante vaga. Que pode ser tanto de uma ação que continua no presente, como a gente viu naquela tabela da aula passada, como pode também ser mais subjetiva ainda, de ter um resultado ou consequência no presente, que é o que a gente vai ver agora. Tá legal? Lembra que na aula passada a gente viu isso aqui, ó. Legal? Então o que a gente vai resgatar? Se essas duas frases têm a mesma tradução, tá aqui a tradução delas, né? Qual a diferença? A diferença está nessa história de ter ou não relação com o presente. Simple past, olha o nome dele, não tem relação com o presente. Significa que eu vi um acidente e ele acabou, passou, e se eu for lá no lugar onde ele aconteceu, eu não consigo ver que teve um acidente lá. Não há nada lá que indique que esse acidente aconteceu. Por quê? Porque o simple past não tem relação com o presente alguma. Já o present perfect está no nome dele, criança. Olha aqui, ó. Está no nome dele. Eu sei que é muito abstrato e vago isso aí, mas olha só. Quando eu digo que eu vi um acidente usando o Present Perfect, significa que ele possui relação com o presente, por mais vaga que seja. Ou esse acidente ainda está lá, ou esse acidente deixou marcas, ou tem restos do carro, de metal, enfim. Mas há alguma coisa lá que remeta a esse acidente. É isso. E claro que isso é muito vago, mas entende que é daí que vão nascer as perguntas capciosas do seu texto? Então vou pegar um outro exemplo para você que vai deixar isso bastante claro, tá certo? Vamos lá? Olha só. Quero dizer em inglês choveu. Choveu. Minha frase é choveu. Há duas maneiras de eu dizer esse choveu em inglês. Eu posso usar o simple past e dizer it rained. Ou eu posso usar o present perfect, que o it combina com has, a gente já viu a estrutura, e o verbo rain, como ele é regular, ele fica no passado particípio igual. Tradução da primeira? Choveu. Tradução dessa segunda aqui? Choveu. Mas qual a diferença entre uma e a outra? Tem aluno que me responde assim, no Present Perfect tá chovendo ainda. Para tudo. A tradução é choveu. E se eu quero dizer que está chovendo ainda, não é melhor usar o Present Continuous, que indica que algo está acontecendo? Daí eu diria, it is raining. Então, as duas é choveu. Olha como é abstrato isso mesmo. Sabe que eu também sou formado em publicidade e propaganda, né? Pela PUC, e eu tive uma matéria chamada Psicologia do Consumidor. Não sei nem se isso existe ainda na grade curricular dos cursos de publicidade de hoje em dia. Mas a gente basicamente aprendia como mentir para o nosso consumidor e convencer que ele comprasse tudo o que a gente queria. Basicamente era isso. É cruel como parece mesmo, mas nós somos grandes vítimas do consumismo, certo? E aí o que acontece, gente? Vocês já devem ter ido a um shopping center, e eu não sei se você parou para pensar, mas o shopping center é uma grande armadilha do consumismo. Por quê? Eu não sei muito bem como é que são os conceitos de shoppings modernos, mas antigamente era assim, o shopping é um lugar muito bem iluminado o tempo todo, sem janelas. Por quê? A ideia é que você fique isolado do mundo lá dentro. Como ele é muito bem iluminado o tempo todo, você não tem a noção do tempo passando, já que você não vê escurecendo. E também não tem grandes relógios para você ficar se dando conta da hora. Também não tem janelas. Então, às vezes, acontecem algumas coisas e você se perde lá. E por que é assim? Para você passar o maior tempo possível lá dentro. Porque quanto mais tempo você passar lá dentro, mais sujeito às tentações do consumismo. E por mais que você não compre nada, se você ficar muito tempo lá dentro,
vai dar fome e você vai gastar na praça de alimentação. A coisa é muito bem pensada, você vai gastar. Que cruel, né? Pois bem, já aconteceu alguma vez de você sair do shopping e falar assim, ó, nossa, meu Deus, tá escuro, minha mãe vai me matar. Você não se deu conta, então a gente realmente se perde no tempo. Agora vamos imaginar uma outra situação, já que a gente está falando de choveu. Vamos supor que você saiu do shopping e aí você encontrou alguém, final do dia, e a pessoa começa a puxar um papo e fala, cara, que chuva hoje de tarde, hein? Você fala, cara, chuva da onde? Cara, choveu um monte de tarde, você não viu? Você fala, nada a ver. Não, como você não viu? Eu estava no shopping, você não ouviu? Não, nada a ver. Por que custa acreditar? Porque você não viu, não ouviu, e quando você saiu do shopping estava tudo seco. Então, quando choveu, parou, secou, sumiu e não há nada no presente que indique que tenha chovido, quem você usa para dizer que choveu? Simple past. It rained. Mas às vezes você sai do shopping center e ninguém precisa te contar que choveu. Você passou um tempão lá dentro, se perdeu no horário e tal, e quando você sai, você fala, nossa, choveu! Veja, não está chovendo ainda. Mas quando você diz, choveu, como é que você sabe? Não, está tudo molhado. Então é isso. Olha que conceito abstrato, mas é assim que esse tempo verbal funciona. Tem alguma coisa assim no português? Não que eu saiba. Então veja, ninguém precisa te contar. Você olha e você mesmo conclui, nossa, choveu um monte. Como ainda tem agora resultado dessa chuva, a chuva já passou, mas eu tenho resultado ou consequência dela no presente, como é que eu digo que choveu? Present Perfect, está no nome dele. É por isso que eu sei que você não vai confundir um conceito com o outro, porque tudo reside no nome deles. Simples assim. Então, para encerrar essa prosa toda, essa lorota, vamos para um exemplo real como eu havia prometido. Vamos lá? Tranquilaço? Seguinte. Alguns anos atrás, há muitos anos atrás, álcool de cozinha, álcool de limpeza, álcool foi proibido, né, por causa dos vários acidentes. Por quê? Porque há muito tempo atrás, esse álcool líquido de cozinha, álcool de limpeza, a gente fala álcool de cozinha, mas é álcool de limpeza, né? Ele não queimava, ele explodia, era muito inflamável. E os casos de pessoas e crianças sofrendo acidentes e se queimando por causa dele eram muito grandes, a estatística era muito alta, então uma época foi proibido e hoje você encontra marcas que são tão diluídos, aí é uma aguinha para evaporar mais rápido, né, que até apaga o fogo, dependendo da marca, né, que eu acho que tem que ser assim mesmo, porque eu sou uma dessas estatísticas que quando criança, brincando com álcool, eu me queimei. E eu me queimei de pegar fogo mesmo, né? Bem desagradável, eu diria, né? E aí fiz uma série de burradas, acabei colocando o braço debaixo da água, coisa que não se deve fazer, a gente abafa o fogo porque o choque térmico com a água pode fazer você perder parte do tecido, enfim. Mas o fato é que tudo aconteceu muito rápido. E eu quero te perguntar aí, qual dos braços você acha que eu queimei? E aí, qual deles? Queimei de pegar fogo mesmo, tá? Do punho até o ombro, queimou tudo, tá? Saí correndo com o braço pegando fogo, mas foi um só. Qual deles? Dá pra ver? Faz muito tempo que isso aconteceu. Eu diria que eu me queimei usando Simple Past ou Present Perfect. Como não ficou marca, eu não tenho nada no presente que indique que isso aconteceu lá no passado. Portanto, Simple Past. Eu sou obrigado a usar o Simple Past para dizer que eu me queimei, porque se eu não te contar, você não vê. Ah, quer dizer, tio Rei, que se tivesse ficado uma cicatriz, você teria que usar o Present Perfect, mesmo isso tendo acontecido quando você era criança. Exatamente. Se ficou marca, não importa quanto tempo passou. Eu teria uma cicatriz de queimadura que seria de algo que aconteceu muito tempo atrás, mas a cicatriz ela está aqui, hoje, presente comigo, agora, como consequência ou resultado do que aconteceu. Então eu teria que dizer que eu me queimei usando o Present Perfect se eu tivesse ficado com uma cicatriz, tá? Então é isso, gente. Eu queimei o braço esquerdo, foi uma queimadura de 2º grau, levantou um monte de bolha e tal, né? Mas eu acho que até a hora que eu percebi que estava pegando fogo e eu achei uma torneira, deve ter levado uns 10 segundos, ainda assim fez um estrago. Mas graças a Deus, né? Minha mãe viu de prontidão, ela é médica e me levou para um hospital fantástico aqui na nossa cidade que é especializado em queimaduras e eu não fiquei com marcas, graças a Deus, tá bom? Então é isso, gente, olha que bacana. E agora, na aula de hoje, resolvidos esses problemas contextuais e de conceito, né, conceituais, né? Resolvidos esses problemas, a gente vai hoje falar exclusivamente do Present Perfect. Então, pronto. Sacramentei com uma aula e 10 minutos
de duração, as diferenças entre ele e o Simple Past. Legal? Hoje, agora, a partir desse instante, nós vamos pontuar alguns casos especiais do Present Perfect. Aí você vai ver que a gente só vai falar dele mesmo, tá bom? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Bem-vindos à nossa aula de Present Perfect Special Cases. E aí eu retomo algumas coisinhas com vocês aqui, só a título de... Agora eu acabei explicando verbalmente, né? Mas olha aí, ó. Normalmente, o Present Perfect é utilizado para indicarmos o passado com ênfase na ação, e não quando ela foi realizada. Isso é bem verdade, tá, gente? É uma informação a mais para vocês. Geralmente, o Present Perfect quer saber do que aconteceu, e não quando aconteceu. Dá um exemplo aqui, ó. I have seen an accident. Eu vi um acidente. Não me importa muito quando. Já o Simple Past, ele se importa um pouquinho com quando. I saw an accident yesterday. Então ali tem as traduções para vocês, tá? Isso é verdade. Isso é verdade, que o Present Perfect quer saber mais de o que aconteceu do que quando. Mas, olha só. Por causa disso o quê? Do Present Perfect ser mais focado no que aconteceu e não quando, algumas pessoas acreditam que o Present Perfect é um tempo verbal no qual não podemos mencionar quando a ação aconteceu. E isso não é verdade. Geralmente o Present Perfect é usado só para dizer o que aconteceu. Mas daí tem gente que fala assim, não, mas você não pode dizer quando. Present Perfect não pode dizer quando. Não é bem assim. Eu posso dizer quando. E tudo vai estar com relação ao nome. Fica vendo. Olha que tranquilo que é esse conteúdo da aula de hoje. Special Cases. Primeiro caso especial do Present Perfect. Toda vez, queridos, que você tiver uma ação repetida no passado, você é obrigado a usar o Present Perfect. Ele é o tempo verbal que é usado para isso, né? Quando uma ação aconteceu mais de uma vez no passado. Por exemplo, I've seen that film many times. Many times significa muitas vezes. Tradução da frase, eu vi aquele filme muitas vezes. Então essa expressão many times é que pediu o Present Perfect. Você tem outras expressões que podem indicar que a ação se repete. Por exemplo, several times, que é um sinônimo, muitas vezes. Ou over and over. Ou again and again, ou etc. Expressões que indiquem 4 times, 5, enfim, ações repetidas no passado. Legal? Próximo caso, eu posso dizer quando. Ó, aqui está fazendo conflito com o slide que a gente acabou de ver. Eu posso dizer quando, sim, contanto que essa expressão de tempo, ela tenha relação com o presente. Note que no slide anterior, ó, o Simple Past, ele usa uma expressão de tempo que, ó, é ontem. O ontem já acabou. Então a expressão de tempo ontem tem relação com a proposta do Simple Past, que é indicar algo que acabou, não tem relação com o presente. Mas a expressão de tempo hoje, ela não acabou ainda. Toda vez que você tiver uma expressão de tempo que indica que esse período de tempo não acabou, ou seja, eu estou dentro desse período de tempo, né? Expressões como essa semana, expressões como este mês, ou este ano, ou hoje. Você nota que essas expressões indicam que esse período de tempo não acabou ainda. Então, por mais que, sei lá, a gente estejamos hoje aqui numa quinta-feira tendo essa aula, pelo menos eu estou gravando ela numa quinta, eu não sei quando você vai assistir, tá? Aí você diz assim pra mim, não, mas eu fui ao cinema essa semana. A ação já aconteceu, mas eu usei uma expressão de tempo que indica que esse período de tempo não acabou. Toda vez que você falar, eu fui ao cinema essa semana, você vai ter que usar o Present Perfect. Porque embora a ação já tenha acontecido, pode parecer que daí é Simple Past, mas você usou uma expressão de tempo que indica que esse período de tempo não acabou. Aí você criou uma relação com o presente na expressão de tempo. Já justifica o uso do Present Perfect. Ou seja, eu recaio de novo naquilo que eu venho falando. Vai pelo nome. Simple Past. A ação acabou, a expressão de tempo acabou. Present Perfect. Ou a ação não acabou, ou ela tem resultado e consequência com o presente, ou a expressão de tempo tem relação com o presente. Mas está no nome. Está no nome. Por mais vago que você possa achar que possa parecer, é assim que ele funciona. Então veja aqui, ó. Embora essa frase diga, ó, eu encontrei a Jane hoje, quando eu digo eu encontrei a Jane hoje, na verdade tudo bem, eu não estou mais com a Jane, mas o período de tempo hoje ainda não acabou. O hoje não acabou. Então criou uma relação com o presente. Justifica o uso do Present Perfect. A tradução é essa. I've met Jane today, que é a forma contraída de I have met, né? Jane today é o mesmo que dizer eu encontrei a Jane hoje.
Legal, gente? Então, por mais que aqui eu esteja falando de ação completa, que é uma característica de Simple Past, qualquer elemento na frase que tenha relação com o presente, aqui no caso foi a expressão de tempo, já justifica o uso do Present Perfect. Então aqui eu usaria com expressões do tipo esta semana, this week, este mês, this month, ou até mesmo este ano, this year. Você percebeu que this week é diferente de last week, semana passada? This month, este mês, é diferente de last month. É isso. Legal? Próxima. O present perfect pode ser usado com a palavrinha already, que significa já. E a relação com o presente é bastante evidente, certo? Quando você diz I have already finished my project, eu já terminei meu projeto. Significa que o projeto está pronto agora, no presente. Note que a posição do already é entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Geralmente ele é usado assim. I have already finished my project. Podendo ser usado em perguntas também. Não é muito comum o uso do já em negativas. Por quê? Porque faz sentido você dizer que já não fez alguma coisa? Ah, eu já não fiz o projeto. Eu já não entendi a matéria. Como assim? Então, é muito raro usar o já numa negativa. Tá certo? Agora, o que acontece? Então, normalmente ele é usado em afirmativas e interrogativas. Então, peraí. Concluímos que normalmente, geralmente, o já não é usado em negativa. Sendo assim, fecha lá, no item número 4, a palavra yet pode significar duas coisas. Sim, eu sei, queridos, que o yet pode ser usado em outros contextos também, tá? Nós estamos hoje vendo o yet sendo usado como o caso especial do present perfect, tá bom? E como caso especial do present perfect, ele tem duas traduções. Ele pode ser já e ele pode ser ainda. Mas vamos pensar aqui comigo, ó. Uma das minhas frases está na negativa. A gente acabou de concluir no item 3 que o já não é comum de ser usado na negativa. Porque não faz sentido dizer que eu já não fiz alguma coisa. Se a gente acabou de concluir que normalmente o já não é usado numa negativa, significa que nesta frase negativa, este yet vai significar o quê? Ainda. Então o já vai ser aqui, na pergunta. É isso. Então olha só a primeira perguntinha. Have you talked to Steve yet? Você já falou com o Steve? Olha a segunda aqui, ó. I haven't read the forms yet. Eu ainda não li os formulários. Eu ainda não li os formulários. Vale lembrar que essa tradução do yet como sendo, vamos colocar aqui do lado, né? Como sendo já ou como sendo ainda, na frase de baixo, na verdade ela não precisa ser traduzida ao pé da letra, né? Você pode fazer uma tradução meio geralzona. Em vez de dizer na primeira, have you talked to Steve yet? Você falou com o Steve já? Não, você pode dizer, você já falou com o Steve? O mesmo vale para de baixo. Legal? Até aqui tudo certo? Tudo tranquilaço, bem tranquilo? São casos especiais do Present Perfect. Que isso fique bem resguardado aí. E agora nós vamos para o caso número 5, que é um caso que me dá 3 tipos de medo. Olha só o que eu vou te dizer. Nós levamos, exatos, de acordo com o reloginho aqui, um encontro e mais 20 minutos quase do outro para doutrinar você, para lhe ensinar que o Present Perfect é um tipo de passado que não tem na nossa língua, que ele não pode ser traduzido ao pé da letra, importantíssimo isso, e que ele vai ter essa relação meio subjetiva com o presente. Ele é o tipo do passado que tem alguma relação com o presente e que isso está no nome. Mas eu pontuei muito forte que não dá para traduzir ao pé da letra ele, porque dá muita vontade, parece que cai a tradução como uma luva, isso a gente viu no encontro passado. Pois bem, levamos quase 2 encontros para eu formatar isso na sua cabeça, e aí vem o item número 5 para me arrebentar. Você vai ver o número 5 junto comigo. Não jogue fora o que eu levei quase 2 encontros para construir. Tudo bem? Não jogue fora. O Present Perfect continua não podendo traduzir ao pé da letra, continua sendo um passado esquisitão que tem relação com o presente, de uma maneira bem subjetiva. Tudo isso. Por que eu estou falando isso? Olha o número 5. O número 5 é o seguinte, é a única possibilidade que você tem de traduzir ao pé da letra. Então lembra quando lá no encontro de trás a gente viu que I have seen an accident, eu vi um acidente? Aí a gente pontuou as diferenças. E ficou uma pergunta no ar, então tá, se o Present Perfect é traduzido como Simple Past, como é que eu digo que eu tenho feito alguma coisa? Você achou que eu tinha esquecido essa pergunta? Ela é respondida pelo item número 5.
Para você dizer que você tem feito alguma coisa, você usa o Present Perfect somente acompanhado dessas duas palavrinhas. Elas vão forçar a tradução ao pé da letra. Então o Present Perfect, acompanhado de lately ou acompanhado de recently, serão os casos em que você é obrigado a traduzir ao pé da letra, gente. Obrigado. Então, mas é só no número 5. Por favor, o Present Perfect não é traduzido ao pé da letra, a única possibilidade são com o uso dessas duas palavrinhas do caso número 5. Fechou? Não joga fora o que a gente construiu, tá? Então aqui realmente, até eu vou escrever embaixo aqui, fazer o quê, né? Realmente a tradução vai ser eu tenho... Ai meu Deus, dá até um medo de fazer isso aqui. Trabalhado muito lately, ultimamente. Mas é só porque veio esse carinha no fim que possibilitou essa tradução ao pé da letra. Legal? Pegou? Bem, Susi? Joia? Então tá bom, não vai jogar fora o que a gente construiu, tá? Aí a gente tem esse caso, o número 6, que é muito legal. Porque apesar de novos que vocês sejam, acredito eu, né? Quem é que não conhece a banda Creedence do álbum Clearwater Revival? Você já escutou essa música, né? Que o cara cantava lá, I wanna know, have you ever seen the rain? Então, ever é usado no Present Perfect. Aliás, várias músicas são usadas com o Present Perfect. O próprio U2 fez uma música que o título já tem o Present Perfect. I still haven't found what I'm looking for. É claro que eu não vou cantar aqui, porque se eu fosse bom nisso eu não estava dando aula, né? E essas músicas são lindas, eu não vou estragar elas latindo aqui para vocês. De qualquer maneira, o que acontece? Olha só o ever. O ever, ele dá essa ideia de alguma vez na sua vida. E alguma vez na sua vida é alguma vez desde que você nasceu até agora, portanto, relação com o presente. E ele também pode significar a partícula já. O ever é usado entre o auxiliar e o verbo principal, tá ali no meio, entre o auxiliar e o verbo principal. E olha só o que significa a primeira pergunta. Have you ever eaten snails? Alguma vez você comeu escargot? Olha lá, ó. Alguma vez você comeu escargot, né? Escargot. Então o que acontece? Nesse primeiro caso aqui, ele tem essa ideia de alguma vez. Legal? No segundo caso, esse ever significa já. O americano adora muito isso aqui, né? This is the best film I've ever seen. Só que o americano corta tudo isso, ele corta todo esse pedaço aqui e só põe o ever, né? O americano adora dizer, this is the best film ever, para dar a ideia assim, o melhor de todos os tempos, né? Mas aqui a ideia é o melhor filme que eu já vi. This is the best film I've ever seen. E o never, cuide com o never. Olhe para ele, olha a tradução dele. O never significa nunca. Nunca é uma palavra negativa? Ou é uma palavra positiva? Ou é neutra? Nunca é uma palavra muito negativa, certo? Então veja o que acontece. No inglês nunca se repete duas vezes a mesma coisa. Lembra disso? Lembra que eu não podia pôr o to be no presente contra o verbo também no presente? Shundo não dá? No inglês não se repete duas vezes a mesma coisa. Portanto, posso pegar a palavra nunca, que é negativa, e colocar numa frase negativa? Não, negação com negação não dá. Shundo non. Então olha o que eu estou te dizendo. O never, que é uma palavra negativa, entra numa frase afirmativa para ele trazer a negatividade junto com ele. É ele que torna a frase negativa. Então fica assim, ó. I've never been to Japan. Tradução. Eu nunca estive no Japão. I've never been to Japan. Eu nunca estive no Japão. Então veja que a minha frase aqui é afirmativa, porque esse carinha aqui é a abreviação de have. I have. Então é afirmativo. Se fosse negativo seria haven't, né? Seria assim. E não é assim. Então veja, o que acontece? I have never been to Japan significa eu nunca estive no Japão e o never entrou aqui para jogar essa ideia da frase toda para negativa. Certo? Bom, feito isso, estamos caminhando para o fim já, gente. Olha que show. A gente tem o just, que dá a ideia de que algo acabou de acontecer, simples assim. Ele também é usado entre o auxiliar e o verbo principal, eu coloco ele no meio. I have just seen an accident, você vai traduzir com essa ideia aqui, ó. Eu acabei de ver um acidente. E trazendo essa ideia de que é algo recente, é aí que ele cria o link com o presente, característica fundamental do Present Perfect. Legal? Vamos lá, olha lá o nosso penúltimo slide, que triste. O since e o for, para tudo. Nós estudamos o since lá na nossa aula de Past Continuous, 2 encontros atrás, como uma conjunção. O since
pode significar porque, já que, mas ele também é uma preposição. Então, cuidado com isso. Eu sei que lá nós vimos outra tradução. Hoje, no Present Perfect, o since significa desde, marcando quando alguma coisa começou a acontecer. O since marca origem de tempo. Olha só. Então, eu trouxe duas frases que são parecidas, né? Olha aqui, ó. I have studied Cantonese for 3 years. For 3 years indica quantidade de tempo. Portanto, quando eu digo eu estudo cantonês há 3 anos, ó, esse for é isso. Por 3 anos, há 3 anos. Portanto, for dá a ideia de duração de tempo. Há quanto tempo algo é feito? É nesse sentido. Eu estudo cantonês há 3 anos. Na frase de baixo, esse since vai ser realmente desde. E ele vai marcar origem de quando algo começou a acontecer. O fato de ambas as frases estarem no present perfect indica que em ambos os casos a pessoa continua estudando cantonês, tá? O cantonês que é uma variação do chinês, certo? Então olha só, I have studied Cantonese since 2001. Aqui realmente a tradução é desde, e o desde marca o momento no passado em que algo começou a acontecer e continua até agora, ou seja, 2001, ele marca um momento no passado, né? Numa linha do tempo. E essa ação continua acontecendo. Eu estudo cantonês desde 2001. Em ambos os casos, o fato da frase estar usando o present perfect significa que a pessoa continua estudando. Tá certo? Bem tranquilão, isso aqui não tem problema algum. E aí a número 9 também é mais uma tradução, é pontual, né? Steve has been to Edinburgh before. Isso aqui é o nome da capital da Escócia, tá, gente? Que eu só aprendi a falar certo porque quando eu estive lá me ensinaram. Então veja, não é Edinburgh ou qualquer coisa parecida. As pessoas de Edimburgo falam o nome da própria cidade, Edinburgh, tá? Edinburgh. Então, quando você for para lá, você fala, ah, wow, Edinburgh, very nice. Tá bom? A Escócia que tem um inglês bem rebuscado, bem pesado. Lá, por exemplo, ônibus não é bus, é bus, tá? Então nunca tire sarro de quem fala bus, porque pode ser um escocês, país de língua oficial inglesa. Né? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Steve has been to Edinburgh before. Ou seja, o Steve esteve, verbo to be não é ser ou estar, gente? Olha que linda a cara dele. Olha que linda a cara desse verbo. Não, vou ter que falar. Verbo to be, vamos revisar esse cara. No presente, ele era 3. I am, you are, he, she, it, is. No passado, ele era 2. Eu já falei disso em outra aula. No passado particípio, ele fica assim, igual você está vendo na frase. Ó, isso aqui é o passado particípio do verbo to be, do próprio verbo to be, que aqui vai dizer o quê? Que o Steve esteve em Edimburgo antes. Pronto, é isso. Tá? Então é uma frase que usa o present perfect justamente por deixar vago esse momento no tempo. Só isso, tá? E aqui a gente já aproveitou para fazer um apanhado geral de quais são as formas do verbo to be no passado. Legal, né? Bom, enfim, o último exemplo aqui, ó, é bem tranquilo. O verbo to be significa ser ou estar. Portanto, a primeira frase está dizendo que o John esteve em Londres. O verbo go é o verbo ir, que aqui evidentemente está na terceira coluna. Portanto, a segunda frase diz que o John foi para Londres. A primeira frase, John esteve em Londres. Aqui é bem fácil você entender o que a frase está tentando transmitir, a ideia, né? É onde está John? Onde está John? No primeiro exemplo, quando eu digo John has been to London, significa que o John esteve em Londres. Na verdade, o que acontece? Onde está John nessa frase aqui? Quando eu digo John esteve em Londres, eu não sei onde ele está, só sei que Londres é que não é. É uma verdade. Ele esteve em Londres, ele não está mais em Londres. Quando eu digo John foi para Londres, e ainda por cima usando o present perfect, que dá a ideia de que algo continua acontecendo, significa que o verbo go só dá a ideia de ida, ele foi para Londres, e o present perfect indica que ele ainda está lá. Então a interpretação dessas duas frases é mais ou menos isso. Na primeira frase eu não sei onde está John, só sei que em Londres é que não é. Na segunda frase, eu sei que John está em Londres. Ele está aqui, certo? Porque a tradução da primeira fica John esteve em Londres. A tradução da segunda fica John foi para Londres. E é isso, gente. Bom, a gente não teve a oportunidade hoje de ver as implicações disso nos textos, mas sempre faça isso. Você vê uma frase com present perfect, né, um tempo verbal, você tem que primeiro bater o olho e reconhecer, começar a se acostumar, tá? E aí perceber assim, opa, tem alguma relação com o presente. Isso poderá estar na pergunta. Normalmente está
né? Porque daí gera um conceito bastante subjetivo. Sempre que nós pudermos, quando pudermos, faremos a leitura de alguns textos aqui em aula, tá? Embora o foco das nossas aulas gramaticais seja apenas contextualizar a gramática para você ver como ela é aplicada no texto, quando eu puder eu quero fazer um textozinho com vocês e aí eu vou lhe mostrar esse tipo de coisa, porque o Present Perfect ele é muito corriqueiro, ele vai acontecer de novo numa das nossas aulas. E aí eu vou te mostrar, olha aqui o Present Perfect, ó, enfim. Você vai ver como é que é, tá? Eu acabo me empolgando, já quero destrinchar o texto inteiro. E claro, gente, você me acha nas redes sociais, tá? Procura lá Renato Baggio no Facebook, tem 3 lá. Num deles ainda dá para adicionar, tá? Um já lotou lá com 5.000 pessoas, mas eu te adiciono com o maior prazer, porque eu uso essas ferramentas de rede social para fins de trabalho, tá? Você vai ver que eu não fico lá postando coisa toda hora, isso e aquilo, não dá tempo. Mas assim, para nós estreitarmos nossa comunicação, é excelente. Então me acha lá, eu me coloco à disposição. Na medida do possível, eu quero atender a todas as pessoas, é o Brasil inteiro, então a gente vai respondendo as perguntas na medida do possível. E claro, posso te passar outros exercícios, embora eu acho que você já esteja bem amparado disso, certo? Posso aí discutir algumas coisas, né, alguns pormenores com vocês. Acima de tudo, eu quero me colocar à disposição. Estou aqui para servi-los. Espero que depois desses 2 encontros de Present Perfect tenha clareado um pouquinho. Agora é a questão de prática mesmo. Ele não é muito fácil de você deixar automático no uso mesmo, normal, tá? Mas entendido esse conceito, nenhuma prova mais te pega no que tange o conceito e como ele funciona, né? Tenho certeza que agora você é um expert. Então espero que você curta essa aula aí para mim. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, gente, até lá!